Então, boa tarde novamente a todos e todas, né? Meu nome é Carlos Magno, estou, né, nesse momento como presidente aí da comissão, né, de formação continuada do nosso campus. A gente tem feito as primeiras quartas-feiras do mês, nesse horário, né, essas rodas de conversa, que a gente possa ali trocar conhecimento, informações. E hoje a gente vai falar aí do ensino médio integrado, novo ensino médio, né? Convidei o professor Jussem para ser o nosso mediador, como coordenador aí do ensino médio, e temos o nosso convidado, o professor Tiago, né, do campus Santos Dumont, né, que objeto de estudo, né, dele, a questão do ensino médio integrado. Né? Então, creio que teremos aí uma tarde bem prazerosa de conversa, para iniciarmos até, né, um novo ano e, quem sabe, um novo ano letivo a partir de março, com as novas perspectivas ali e novas ideias para o nosso ensino médio. Tá? Deixo à vontade para se apresentarem também, né, o professor Jussem da nossa casa, mas depois o professor Tiago, falar um pouquinho da sua trajetória, né, passagem até pelo campus e pela a sua questão de estudar e trazer para a gente esse assunto importantíssimo. Tá bom? Fiquem à vontade. Quero dar as boas-vindas, então, ao professor Carlos Magno, ao professor Tiago, ele que eu tenho a alegria de estar dialogando com ele nesta tarde. Quero cumprimentá-lo e ao nosso diretor-geral, o professor Zé Manuel, a professora Paula, nossa diretora de ensino, e aos demais servidores que estão aqui nesse diálogo, né, nesta roda de conversa. Falar do professor Tiago é uma alegria, tá, professor Tiago? Às vezes a gente fica convidando pessoas de muito longe para estar convidando-nos a uma reflexão, e temos aqui entre nós, entre nossos servidores, pessoas com essa capacidade, com esse engajamento, e que muito bem convidam-nos a uma reflexão social, histórica, sobre a nossa educação. Então, espero estar colaborando com a sua fala, trazendo pequenas contribuições à sua apresentação, e depois estar facilitando aí o diálogo com os nossos servidores a partir da sua apresentação e do nosso diálogo. Todos sabem, mas o professor Tiago é doutorando ali pela UERJ e lá discutindo, estudando essa temática tão importante ali no programa de políticas públicas e formação humana. Professor Tiago, fique à vontade. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecer o convite do campus Rio Pomba, que em primeiro momento chegou a mim pela Patrícia, depois foi formalizado pelo professor Carlos Magno. É uma alegria retornar, ainda que remotamente, a Rio Pomba, né, um lugar que eu guardo com muito carinho, tenho muito boas lembranças aí do campus, tenho muitos colegas, amigos que ficaram aí, então é uma alegria poder voltar. Agradecer a acolhida de vocês, agradecer as palavras do Jussem. Jussem, além da gente ser da mesma área, né, Jussem, somos filhos do mesmo concurso, então temos um laço aí que nos liga. Eu estou estudando na UERJ agora, no PPFH, no Programa de Política Pública e Formação Humana. Sou orientando do professor Gaudêncio Frigoto, e lá eu tenho estudado um pouco sobre esse movimento de reforma, contra-reforma e de uma privatização do ensino médio a partir da legislação, com foco no ensino médio integrado. Então, hoje eu preparei aqui para vocês uma fala, partindo um pouco, eu conversei com a Patrícia,
É uma fala rápida, eu pretendo não extrapolar aí 30, 40 minutos. E se alguém quiser, em algum momento da fala, fazer alguma intervenção, fazer alguma contribuição, pode fazer, não precisa esperar até essa formalidade de abrir só a discussão no final. Eu acho que a gente pode conduzir dessa forma que fica melhor. Eu vou apresentar aqui uma tela que eu preparei, e aí eu vou perder um pouco a visão de vocês aqui. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode simplesmente abrir o microfone e pedir a palavra. A tela aparece? Todo mundo consegue ver? Sim, professor Tiago. Sim. Obrigado. Então, veja bem, como eu tinha falado, né, a princípio a Patrícia entrou em contato comigo para falar um pouco sobre o ensino médio integrado na contra-reforma do ensino médio. É um assunto muito atual, muito novo, e aí eu fui muito sincero com ela e falei assim, olha, Patrícia, eu preciso falar um pouco da minha reflexão, do lado que eu assumo dentro dessa questão, né, de que é um lado que defende que é um pouco inviável e até contraditório a gente falar de ensino médio integrado dentro da contrarreforma. Então, eu falei com ela, deixei isso claro para ela, falei assim, olha, eu não vou ser a pessoa que vai orientar uma equipe pedagógica para implementar isso, mas a gente pode refletir junto um pouco sobre isso e pensando um pouco a nossa realidade enquanto instituto. Primeiro, justificar para vocês que eu uso o termo contra-reforma e não reforma, né? Na nossa corrente teórica, a gente acredita que reforma é aquilo que é feito para melhorar, do mesmo jeito que acontece na casa da gente, né? Quando você vai fazer uma obra na sua casa, ainda que ela gere transtorno, ainda que ela gere alguma necessidade de investimento, de adaptação, se ela vai melhorar a sua casa, isso a gente chama de reforma. Agora, se você vai fazer alguma coisa na sua casa, você vai tirar o telhado para não colocar nada no lugar, isso não é reforma. Então, dentro dessa linha teórica nossa, a gente identifica isso como contra-reforma. Por isso que a gente entende que o que está acontecendo no ensino médio hoje não é uma reforma, mas sim uma contra-reforma. Eu dividi a minha fala em cinco partes rápidas, que é o contexto, né, dessa contrarreforma, o que muda na prática no ensino médio regular, e aí começar depois a trazer um pouco para a nossa realidade, né, pensando o ensino médio integrado dentro disso, sinalizando um pouco para as novas diretrizes curriculares nacionais que saíram no início do ano passado, e quais os desafios que a gente tem enquanto Instituto Federal dentro desse contexto. Só para registrar aqui também, eu já deixei com a Patrícia, com o pessoal da comissão, as telas da apresentação. Então, depois, se alguém quiser ter acesso, para mim não há problema em divulgar, não, pode ficar à vontade. Então, veja bem, a contrarreforma do ensino médio ela vem em 2016, apresentada a partir de uma medida provisória no governo Temer. E eu indico aqui 6 pontos que compõem esse contexto. Os 3 primeiros que eu vou citar, eles estão descritos explicitamente na exposição de motivos que o ministro da Educação na época, o Mendonça Filho, encaminha para junto com a medida provisória. Então, são 3 motivos que o governo da época vai identificar como justificativas para que o ensino médio fosse reformado. O baixo desempenho dos estudantes, né, e aqui está se falando de desempenho tanto nas avaliações internas, mas também nas avaliações externas, aqui nacionalmente falando um pouco do SAEB, Prova Brasil, IDEB, e na questão da OCDE no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Eles atribuem esse baixo desempenho ao segundo motivo, que é um currículo muito rígido e extenso, ou seja, se ensina muita coisa, o estudante não consegue ter acesso a tudo, não consegue desenvolver isso tudo, e o ensino médio acaba ficando pouco atrativo.
essa pouca atratividade vai resultar no terceiro motivo, que é a baixa taxa de concluintes. Se você pensar, essa baixa taxa de concluintes, ela de fato ela é mensurável a partir dos indicadores que a gente tem. Você tem um índice de evasão, uma distorção em idade séria, abandono muito grande dentro do ensino médio, e o governo da época vai relacionar isso com a pouca atratividade desse nível de ensino, né, dessa etapa final da educação básica. E eu pontuo mais três motivos que vão compor esse contexto aí. Né? Um problema que a gente tem, que é da identidade do ensino médio. Desde a primeira LDB, a gente vem até a última, de 96, a gente vem oscilando nessa compreensão da identidade do ensino médio, ora formar para o ingresso no ensino superior, ora formar para o ingresso no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, e sempre com essa visão muito dualista, ou uma coisa ou a outra, as duas coisas juntas elas são um tanto quanto incompatíveis, apesar de que na LDB de 96, na frieza do texto, fala que a função do ensino médio é cobrir as duas coisas, mas a gente percebe que na prática a gente está muito longe disso ainda. O quinto motivo são interesses mercadológicos. Aqui a gente percebe que muitos interlocutores da construção da medida provisória, isso não é especulação, isso o próprio governo indicou na época, são fundações, organizações, instituições ligadas a empresas, a grandes aglomerados empresariais que vão tentar interferir no ensino médio. Né? E aqui a gente precisa ser muito sincero nisso, né? Qual o interesse que está por trás disso? Né? A princípio, a gente pontua dois. Né? A disputa e o acesso ao fundo público, porque a partir do momento que essas grandes empresas vão entrar no ramo educacional e vão ver a educação enquanto uma possibilidade de negócio, elas vão começar a disputar o acesso ao fundo público, e também a ideia de se formar uma hegemonia, de se formar um consenso que é compatível com seus interesses. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. E o último ponto é a omissão do governo anterior, que poderia ter pensado uma contra-reforma, uma reforma, de fato que fosse reforma, né, a partir de um caminho mais participativo, de um caminho mais democrático, ouvindo todas as partes que são interessadas nisso. A gente até sabe que houve um rascunho de um projeto de lei aí que começou a tramitar na Comissão de Educação relacionado ao ensino médio, mas isso acabou ficando em segundo plano e não foi para frente. E aí o que acontece? Oi. Professor Tiago, só enriquecendo também a sua fala, é que eu percebo, eu me lembro, professor Tiago, nesse contexto aí que antecede esta contra-reforma, uma reunião, na época, ainda estava na iniciativa privada, e uma reunião de vários gestores em São Paulo, com uma liderança política, e as instituições privadas, elas tinham como preocupação, naquele contexto, o crescimento e a forma como as instituições públicas estavam fazendo agora uma entrega melhor na educação da juventude. E a grande preocupação era até que ponto não era necessário diminuir a presença do setor público na educação da juventude. Como elaborar um projeto que viesse a permanecer ali até o ensino fundamental 2 e o ensino médio fosse confiado às instituições, aos grupos, às corporações privadas. Essa era a temática da discussão em que estávamos ali com a presença de mais de 100 instituições privadas. Digo isso porque, ao lado dessa sua fala, entra, acho que um elemento muito importante, professor Tiago,
não sei se você concorda comigo, que é o momento que nós formamos, de fato, o cidadão para a participação política. E esse momento, ter essa juventude, aí, no momento que nós, na filosofia, chamamos da idade do pensamento crítico, da formação crítica, do pensamento sistêmico, nas mãos de ideologias que ferem a política e os nossos direitos, isso é muito interessante para esses grupos corporativos. E para uma visão de política que não é pensando nos trabalhadores, não é pensando no trabalho, mas sim focada no capital. Desculpa, professor Tiago, só uma... Não, ponderação muito importante, o Jussemi. Se não me engano, na Carta Capital do ano, não sei se foi de outubro ou de novembro do ano passado, um gestor de uma grande rede dessa aí, a Rede Nova, falou muito isso, falou assim que a ideia era fazer com que o ensino médio fosse como a educação infantil, porque você tem hoje já, quase que total essa questão da participação de ONGs, de fundações para a oferta de creche, de pré-escola. Então, a ideia seria um próprio gestor falando isso, e aí sua fala importante nesse sentido, porque na época você testemunhou isso muito, muito de perto. E aí eu coloco aqui uma reflexão que é do professor Gaudêncio, não é? Quando ele vai dizer que o ensino médio é uma encruzilhada estrutural da educação brasileira. Por quê? Porque para uns vai ser porta de entrada, né, para a realização de sonhos, de projetos de vida, para a pessoa poder organizar a sua vida e o seu futuro, e para outros vai ser uma parede, né? Ou seja, uma porta de saída, de término, de encerramento, onde a pessoa precisa se conformar com aquilo que ela tem. Eu gosto de citar essa reflexão do professor Frigoto para dizer que assim, nós não somos contra uma reforma do ensino médio. Né? De fato, a gente identifica e concorda com todos os problemas e com todos os desafios que essa etapa de ensino traz. Agora, a gente precisa pensar isso a partir da nossa realidade para que o remédio não traga mais problemas do que o problema que já existia anteriormente. E aí eu passo para a segunda parte, que é o que a contrarreforma de fato traz de alteração. Eu pontuo aqui 4 grandes alterações. Esses artigos que estão entre parênteses aí são artigos da LDB de 96, para a gente pontuar um pouco as 4 grandes mudanças práticas que a contrarreforma vai trazer para o ensino médio regular, educação média regular. Primeira questão da carga horária, a gente já tem ouvido falar muito isso, né? De 800, a ideia é aumentar para 1.200 ou 1.400 horas gradativamente, ou seja, o ensino médio vai ser em tempo integral, ele caminha para isso. A princípio, isso não é uma coisa ruim, né? Aumentar a carga horária não é uma coisa ruim. Nós, enquanto institutos, a gente tem uma experiência com isso por conta do integrado nosso, que é em tempo integral, mas eu questiono se, de fato, aumentar a carga horária, só isso resolve os problemas que o próprio governo expôs lá no documento da exposição de motivos. Sobretudo quando a gente pensa o segundo ponto, que é uma alteração na matriz curricular, onde você vai ter um esvaziamento curricular do ensino médio. Aqui, para mim, é o ponto mais complicado da contrarreforma. Por quê? Porque aumentar a carga horária, a princípio, é uma coisa boa. Só que aumentar a carga horária num contexto de esvaziamento curricular pode ser um caminho complicado para a gente aprofundar e seguir aí. Falo isso por quê? Porque, a princípio, a nossa matriz curricular ela vai seguir as áreas de conhecimento que já constavam no ensino médio,
Então, você tinha lá as 4 grandes áreas, né? Linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Só que o que fica, de fato, presente nos 3 anos do ensino médio? Né? Português e matemática presente, língua portuguesa e matemática presente nos 3 anos, e língua inglesa. Todas as outras disciplinas elas vão participar e a presença delas no currículo vai ser variável em função do itinerário formativo que foi escolhido. Já falo disso. Aqui a gente percebe algumas questões que precisam ser refletidas. Né? Por que o foco em língua portuguesa e matemática? Isso para a gente é muito claro, porque se um dos motivos que o governo indica como norteadores da realização da reforma é o baixo desempenho em avaliações em larga escala, a gente pode lembrar que essas avaliações cobram língua portuguesa e matemática. Então, ou seja, o que cai na prova, vamos estudar somente aquilo que cai na prova. Segundo, a questão da língua inglesa, que é importante, a questão do idioma, eu acho que eu nem preciso falar isso, mas aqui há uma mudança muito tênue que a gente não percebe, porque, por exemplo, antigamente você tinha lá a língua estrangeira moderna, que poderia ser inglês, poderia ser espanhol, poderia ser francês, né? Mas havia a exigência de uma língua estrangeira moderna. Hoje se restringe isso à língua inglesa, né? Enquanto organização curricular. Talvez aqui para a gente, em Minas, isso não pode passar despercebido, mas, por exemplo, nós temos estados brasileiros que fazem fronteira com países latino-americanos que falam espanhol. Então, assim, tirar o espanhol, a possibilidade do espanhol enquanto língua estrangeira moderna, pode ser uma inviabilização, inclusive da proximidade da comunicação dessas regiões com outros países que são fronteiriços conosco. E aí você tem outras situações, por exemplo, na época da tramitação da medida provisória, se falou muito na filosofia e sociologia que deveriam deixar de ser conteúdos, né, componentes curriculares, disciplinas curriculares, para serem conhecimentos trabalhados. Isso depois se voltou atrás, e aí depois a reforma vai condicionar isso à base nacional comum curricular. A terceira mudança é o que a Contra-Reforma chama de itinerários formativos. Esses itinerários vão compreender as 4 áreas de conhecimento que eu já falei, né? Linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, mais um 5º itinerário, que é o itinerário da formação profissional. E aqui o pressuposto é muito claro, né? É a ideia de se fazer escolhas, né? O estudante vai poder fazer escolhas no currículo. Inclusive, a propaganda de divulgação da Contra-Reforma na época, propaganda institucional, né, apresentava uma estudante, uma jovem lá, perguntei, eu vou poder fazer escolhas no currículo? Então, essa era a grande inovação trazida aqui pelos itinerários. Qual que é a ponderação que eu faço aqui? Né? Primeiro, que nem sempre essas escolhas vão ser realizáveis, vão ser possíveis, porque a própria legislação, o próprio texto, né, o projeto, a lei que foi aprovada, vai dizer que a oferta dos itinerários ela é condicionada pela rede, pelas escolas, ou seja, as escolas não são obrigadas a oferecer os 5 itinerários. Então, essa escolha dos 5, ela não vai ser possível em todos os lugares. Nas cidades menores, isso eu acredito que vai ser ainda mais complexo. E também essa ideia de que participa dessa proposta um ideário de que assim se escolhe uma coisa e se perde outras. Né? Então, assim, a gente está perdendo o acesso àquilo que é básico, a formação básica, para escolher um caminho que vai privar o estudante de ter acesso ao que ele tinha antes. Então, ou seja, a disponibilização de conhecimentos, de conteúdos, de competências, ela vai ser prejudicada, sobretudo para o estudante
da rede pública. O último ponto é a formação docente, onde se coloca lá que a formação vai se dar a partir da Base Nacional Comum Curricular e se coloca a questão do notório saber para os profissionais do 5º itinerário formativo, que é o itinerário formativo da formação profissional. Só para vocês verem mais ou menos, isso aqui foi elaborado foi matéria no G1 no sábado, né? Como que o Estado de Goiás está organizando os itinerários formativos, né? Então, você tem aí algumas opções de itinerários formativos que vão ser ofertados aí. Até a letra J estão ligados às 4 áreas de conhecimento, e a letra K é a formação técnica e profissional, que oferece aqui, no caso, 3 opções. Isso aqui é o que vai tentar ser colocado em prática esse ano de 2022 para os alunos ingressantes no primeiro ano desse ano no estado de Goiás. Né? Até onde eu percebi, é o estado que caminhou um pouco mais para começar a fazer isso esse ano. Muitos outros estados estão aumentando em 1 hora a carga horária dos ingressantes nesse ano, né, e se planejando para começar a refletir sobre essa implementação mais para frente. Professor Tiago, Oi. Dialogando com a sua apresentação, a gente percebe aqui, teria aqui alguns elementos que batem em nós uma preocupação muito grande. Principalmente, a gente olha enquanto gestão educacional. Se nós pensarmos em termos de carga horária, quando você olha para o que é proposto para a obrigatoriedade da matemática, do português e da língua inglesa, e você desconsidera os demais componentes curriculares, e, ao mesmo tempo, você lê o documento base da própria Contra-Reforma, que propõe as chamadas competências gerais do ensino médio, não é coerente com o que é proposto. Quer dizer, nós olhamos para uma proposta de 10 competências gerais, que precisa formar alguém com repertório cultural, com conhecimento tecnológico, com uma formação crítica, com a capacidade de comunicação. É uma cópia, na verdade, do que diz a OCDE sobre o cidadão global. Ora, mas como dar condições a esse aluno para essa formação com esta carga horária? E aí aqui a gente já tem um problema muito sério. Ora, quando nós vamos para a matriz curricular, e você colocou muito bem, se nós formos respeitar as 1.800 horas, e é claro que é fundamental que nós coloquemos mais horas no primeiro ano, porque os alunos estão chegando do ensino fundamental 2 e precisa ser ali, entra biologia, entra química, entra física e assim por diante, entra filosofia, sociologia. Então, o primeiro ano ele fica mais recheado. Ora, se eu coloco 900 horas, por exemplo, no primeiro ano, e eu coloco 600 horas no segundo, sobram para o terceiro ano apenas 300 horas do núcleo básico. Ora, como é que um aluno de uma escola pública vai enfrentar um Enem, uma prova de larga escala, apenas com 300 horas do núcleo básico no terceiro ano? E aí, os defensores da Contra-Reforma vão dizer para nós, não, mas aí é só você colocar itinerários formativos. Mas, ao mesmo tempo que o projeto esvazia o núcleo básico, ele também tira investimentos. Ele retira os concursos públicos, ou seja, o projeto esvazia a nossa capacidade de estar oferecendo uma educação de qualidade integral. Pode seguir, professor Tiago.
Não, é isso mesmo, o Juceno. E assim, se a gente pensar, por exemplo, dentro do Instituto, a gente consegue falar isso com muita serenidade, com muita propriedade, porque a gente vivencia isso no dia a dia. Né? Ainda que sob esse pretexto do itinerário formativo, não, vamos focar no itinerário formativo X. Então, vamos pegar aí uma área que é a área nova, vamos pegar formação profissional. É impossível você pensar numa formação profissional ampla e bem feita se o menino não tem acesso, por exemplo, à ciência da natureza. As disciplinas da ciência da natureza elas são importantes e em muitos casos, são pré-requisitos para eu ter uma formação profissional numa área específica bem feita. Por exemplo, no Campo Santos Dumont, onde eu estou lotado, você tem lá, vamos supor, o curso de eletrotécnica. As disciplinas da área de ciência da natureza são importantes. As disciplinas da área de humanas, elas são importantes para formar esse cidadão inteiro, né? Para formar esse cidadão pleno que vai ser capaz de lá na frente fazer escolhas na vida dele. Lá na frente ele vai ser capaz de avaliar questões, fazer escolhas, dar passo de forma consciente. Então, assim, e aí, assim, eu penso que essa reforma, e isso está na reforma, não é por um acidente, isso faz parte de um projeto. Né? O próprio Darcy Ribeiro falava isso. Né? Então, assim, a crise é projeto, a crise faz parte de um projeto, e mais no final da minha fala eu vou sinalizar para isso. Aqui eu trago os 3 grandes pontos que, para mim, são os pontos essenciais do que a gente tem de ensino médio integrado. Eu não vou me demorar nisso, porque é a nossa vivência enquanto instituição, né? E aí eu destaco esses 3 pontos para mostrar um pouco a incompatibilidade entre o ensino médio integrado enquanto utopia, enquanto projeto, enquanto desejo, enquanto missão nossa de Instituto Federal e o que está proposto na Contra-Reforma do ensino médio. Você tem aqui os 3 pontos: a escola única, a unilateralidade e a politecnia. Escola única em qual sentido? Né? De romper com essa ideia de uma educação dualista. Né? O filho do trabalhador, o filho do pobre, ele tem uma educação para que ele continue dentro dessa relação, e o filho da classe mais abastada vai ter acesso a uma educação para que ele possa se tornar dirigente. Quem já deu aula em escola pública e escola particular ao mesmo tempo, eu já tive essa oportunidade, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Se você passa numa escola pública e pergunta qual que é o projeto que aquele estudante tem, e você faz a mesma pergunta para o estudante da escola particular, isso aí aparece claramente na nossa frente. Ou seja, o nosso ensino médio integrado ele precisa romper com essa dualidade. E ele rompe com isso a partir de quê? Da ideia de se formar a pessoa de forma omnilateral, ou seja, desenvolvendo todas as dimensões da pessoa. Né? Não é formar a pessoa só para ser uma coisa. Apesar de eu ter aqui um estudante que está fazendo o curso de mecânica, ou no caso de Rio Pomba, né, o curso de zootecnia, o curso de alimentos. Esse estudante, ao fazer esse curso, por esse curso, e aí eu já toco no 3º ponto, ele ter uma inclinação, uma organização politécnica, ou seja, politécnico em qual sentido? De ir ao fundamento, de ir à base da ciência, ele é capaz, inclusive, de lá na frente não estudar, não seguir essa carreira. Mas isso também não quer dizer que a gente investiu em vão no estudante, porque a gente não forma o estudante para ser ou para seguir uma determinada profissão específica. A gente forma o estudante para que ele se realize enquanto pessoa. Né? Em Santos Dumont é interessante porque as primeiras turmas que a gente formou, a gente começou o ensino médio integrado em 2015, é uma história bem recente do que a de vocês aí, mas nós temos estudante fazendo cinema, fazendo pessoal que veio da área de ferrovia, eletrotécnica e mecânica, né? Gente fazendo odonto. Aí vem aquela conversa assim, mas esse pessoal
fez um curso técnico e não segue o curso técnico. Não, nós formamos esse estudante para que ele seja o que ele quer, o que ele queira ser, né? É lógico, vamos fazer isso, e aí é por isso que eu coloquei a citação da Cássia Quenzer, né, a partir do trabalho enquanto princípio educativo, mas não uma noção de trabalho enquanto emprego, né, trabalho assalariado, trabalho enquanto uma relação natural nossa com o mundo, né, como aquilo que a gente desempenha para poder, relacionando com o mundo para a gente poder sobreviver, né? Uma compreensão muito mais ampla disso tudo. Então, é isso que norteia o ensino médio integrado. E aí é por conta dessa compreensão do ensino médio integrado mais ampla que ela vai acabar sendo um pouco inviável e impossível dentro da contrarreforma. E aí eu começo a discutir com vocês algumas questões nossas enquanto instituição federal que oferta ensino médio integrado, né? O meu posicionamento é o quê? Né? Que a gente não consegue, assim, não há possibilidade de implementar a integração dentro da compreensão apresentada pela contrarreforma do ensino médio. Apesar de citar no documento, Jussem falou isso agora há pouco, né? Se fala de integração, se fala das competências mais amplas, se fala do novo tipo de estudante que vai ser formado. Na prática, o que a gente percebe é o quê? Que vai se formar um indivíduo fragmentado, vai se formar um indivíduo com um saber muito raso, muito específico, que vai ter dificuldades depois de ter uma visão mais ampla do mundo. Na prática, o que a gente percebe lendo o documento é que o quinto itinerário formativo é o grande alvo da contrarreforma. É apresentado como a grande inovação, mas é o que o governo vai ter mais dificuldade para poder oferecer. E que pode cair para a gente às vezes conversa com um ou outro colega de outros campos, de outros institutos, né? A partir do quinto itinerário, a gente pode começar na ideia da realização de parcerias, tanto parcerias com instituições privadas, como isso pode ser oferecido para a gente também, né? Vocês, institutos federais, podem se tornar um braço da rede estadual que não tem condição de oferecer o quinto itinerário, e a gente pode fazer uma parceria nesse sentido. Isso pode acontecer, isso é uma possibilidade para nós, e isso é um retrocesso para nós, né? Porque aí o que acontece? A gente prioriza uma dualidade muito grande, uma separação muito grande, tanto para a formação do estudante, né, como para a nossa própria identidade pedagógica enquanto instituição. Isso aí eu coloco aí uma inspiração num modelo alemão antigo, onde você tinha lá questão de parceria de escola-empresa, mas na nossa realidade aqui, o documento não deixa isso muito claro, como que isso vai ser feito, né? Ele simplesmente fala que podem ser realizadas parcerias, mas não se fala de acompanhamento pedagógico, de critérios, de nada disso. E aí o resultado disso, o que a gente vai começar a sinalizar? Que é um aumento da desigualdade, ou seja, se a gente, enquanto ensino médio integrado, persegue aquele modelo de romper com a dualidade, de romper com a desigualdade através da proposta da escola única, aqui a gente vai ter o oposto daquilo, né? A escola particular e a escola pública, elas vão se distanciar ainda mais. Por quê? Porque nós vamos ter uma oferta de uma escola improvisada, precária, para esse jovem que é oriundo da classe mais pobre. Tiago, a professora Catarina destacou aqui no chat, ela diz, isso quebra o luxo de somente uma classe média alta poder escolher o que vai fazer no vestibular, o que vai ser no futuro. E isso é interessante, a fala da professora Catarina, Tiago, porque vem ao encontro, o professor Wilson colocou sistema
dual de ensino, modelo alemão. Isso, corroborando aí com você tinha dito, Tiago. Tiago, é fundamental que, no que dizia o professor Wilson no início da nossa roda de conversa sobre a resistência, que tenhamos clareza de que todo esse projeto, essa contra-reforma, ela precariza a educação pública e de qualidade que é oferecida pelos institutos federais. E aqui, professor Tiago, entra, eu acho que eu vejo aí, por favor, você pode discordar de mim, mas eu vejo vários caminhos, mas eu queria destacar 3 caminhos de resistência. Eu acho que um caminho de resistência passa pela articulação política, social, né, com os movimentos, sindicatos, com todos aqueles atores que estão ao lado desse projeto educacional de qualidade, que são os institutos federais. Mas, ao mesmo tempo, entra também uma articulação na melhoria da educação pública que é oferecida pelos estados e municípios, porque não deveria ser um caminho de retrocesso, mas sim de desenvolvimento, no sentido das escolas municipais e estaduais estarem mais próximas das condições que nós temos. Mas, ao lado disso, eu acho que vem um empenho nosso, Tiago, no sentido da qualidade da educação que nós oferecemos em nossos campos. Por que eu digo isso? Porque é nas condições de trabalho que nós temos e que é possível que estejamos ali nos dedicando à pesquisa, à extensão e ao acompanhamento dos nossos estudantes que chegam com dificuldades, que nós vamos destacar a diferença. É preciso que a comunidade reconheça o valor do trabalho que é desenvolvido em nossos campos. E esse reconhecimento, ele vem se nós usarmos as mesmas armas que eles estão usando para dizer que o ensino médio não vinha funcionando. Não vinha funcionando, mas essa realidade não é dos institutos federais. Porque nós temos evidências, dados que comprovam os resultados e o empenho dos nossos egressos, tanto no trabalho, quanto no ensino superior, como no desenvolvimento humano. Desculpa, professor Tiago, pode seguir. Não, à vontade, Jussem. Foi até bom você ler o chat, que eu não estou vendo o chat aqui, eu estou só com a tela na minha frente. Mas isso que você falou é muito interessante, porque, assim, o que a gente percebe é uma quantidade muito grande de discursos, e hoje está se falando muito de narrativa, né? Eu estou ficando até meio com raiva dessa palavra, mas de narrativas que são construídas para justificar essas coisas. Por exemplo, você fala, uma dos motivos lá do documento do MEC é assim: o estudante do ensino médio ele é desinteressado. Eu, particularmente, eu comecei a lecionar para o ensino médio em 2007 e estou no ensino médio até hoje. Eu não acho que o nosso estudante ele é desinteressado, né? Ele se desinteressa a partir de uma escola precária, de uma escola que ele percebe que ele não tem condições e que oferece um ensino que não é contextualizado para ele. Agora, nós mesmos, enquanto instituto, a gente tem muitos exemplos exitosos aí, né? Eu tenho ex-alunos aí de Rio Pomba, do Integrado, que às vezes a gente acompanha por rede social e tudo, e que estão muito bem, assim, com caminhos diferentes. Alguns seguem carreira acadêmica, já tem ex-aluno nosso que fez mestrado, que está caminhando para o doutorado, gente muito bem no mundo do trabalho. Os próprios indicadores nossos, enquanto Instituto Federal, eles são positivos, né? Então, assim, nós temos um modelo que ele precisa ser mantido e que funciona apesar de todas as dificuldades e apesar de todos
os desafios que a gente tem. Não é um modelo perfeito, não é um modelo que está tudo pronto, que já está concluído, mas é um modelo que, apesar do seu pouco tempo, ele já começa a apresentar resultado. Essas estratégias e articulações que você citou, Jussene, eu cito elas mais no final do meu texto e parece até que a gente combinou, porque nós vamos falar mais ou menos a mesma coisa. Dentro desse ataque, desse movimento, o que a gente começa a perceber? Que a reforma vai possibilitar a certificação parcial de uma competência específica, fragmentada, e que vai gerar para o estudante a possibilidade dele assumir um emprego precário com baixa remuneração. Eu vou dar um exemplo dentro de um curso técnico que a gente tem em Santos Dumont, por exemplo, o curso de mecânica, né? Hoje, antes da reforma, o que a gente acontece? Você vai formar o estudante técnico, nível médio, em mecânica. Com a reforma, e isso está no texto da lei, a gente pode começar a organizar a formação por módulo para que sejam ofertadas competências parciais, uma certificação parcial. Então, por exemplo, eu posso oferecer lá para o meu estudante, ele terminou um módulo sobre soldagem e torno, e aí ele vai ter essa compreensão. Isso, para um estudante pobre, pode ser um motivo, inclusive, para ele não terminar a formação. E aí não é por preguiça, não, é por força da necessidade mesmo. Né? Porque talvez ele está ali estudando e tudo, e ele já arruma um empreguinho mais ou menos, né? Um emprego ainda que seja precário, como soldador. Né? Então, assim, isso pode gerar como consequência a baixa taxa de concluinte, ou seja, a gente vai ter uma evasão, uma fuga do estudante provocado pela própria articulação da reforma. Uma outra coisa, a gente já tinha falado isso, o Jussene citou isso um pouco antes, a questão dos incentivos à rede particular, sobretudo cursinho, né? Porque hoje o estudante da rede pública, como ele vai ter que fazer uma escolha específica ali, ele vai tentar reforçar isso, o que tiver condição, por fora. Né? Ele não vai ter que buscar isso no mercado educacional, que está de braços abertos para ele, que inclusive lucra com essa precarização. E aí, como é que a gente, enquanto instituto, fica? É uma situação muito complicada, porque, apesar da gente ter autonomia garantida por lei, os institutos federais têm essa autonomia garantida por lei, mas, por outro lado, a gente precisa seguir a LDB, que foi alterada pela Contra-Reforma. Então, assim, há um impasse, há uma contradição, há um dilema aqui que nós precisamos reconhecê-lo e buscar caminhos para superá-lo. O professor Elvésio, Tiago, cita Sim. que, além desses pontos, um outro problema que ele percebe é a dupla matrícula, né? Que gestores dos IFES vão defender isso para captar recursos, né? E aí ele diz, vem muita luta pela frente. Sim, com certeza. Essa questão da dupla matrícula, ela vai gerar, além da questão da luta política nossa, ela vai gerar um problema muito grande na questão dos próprios indicadores de dados lá na frente, porque a gente vai acabar perdendo um pouco o controle disso. Agora eu tento relacionar aqui um pouco essa questão das diretrizes curriculares do ensino profissional, a Contra-Reforma e a Base Nacional Comum Curricular, que são documentos recentes. Né? De forma geral, o que a gente pode entender? Por exemplo, o texto das diretrizes, se a gente pegar lá o texto que foi publicado, a gente percebe uma política confusa e contraditória, que começa a usar, inclusive, palavras e conceitos que são excludentes, né, opostos, no sentido de gerar uma confusão para poder ocultar os seus interesses reais. Né? Isso, por exemplo, se você pegar o texto das diretrizes, vai estar lá
vai falar sobre integração, mas não é a integração no sentido que a gente defende, que a gente vivencia dentro do Instituto. A Base Nacional Comum Curricular, o que a gente percebe é o que? É um documento muito prescritivo, que está todo ele fragmentado e setorizado a partir de códigos que são os códigos que estão presentes nas matrizes de referência das avaliações em larga escala. Então, isso também é um ponto que a gente começa a problematizar aí. Na base, no texto da Base Nacional, você vê lá a expressão do direito à aprendizagem, né? que na nossa leitura ele é menor do que o direito à educação. Então, querendo ou não, a gente está tirando do estudante algo que ele tinha enquanto mais amplo para oferecer algo bem menor. Prevalece aí algumas palavras que estão sendo cada vez mais comuns entre nós, não é? Flexibilização, escolha, liberdade, autonomia, que na prática são palavras que a gente tem uma leitura positiva, mas que na prática vão se direcionar como situações perigosas para nós. Os 3 documentos, a Contra-Reforma, as Diretrizes e a Base, muito focadas nessa questão da pedagogia das competências e na teoria do capital humano, né, e com muito foco nessa ideia das competências socioemocionais e até no documento da Unesco lá do aprender a aprender. Aqui eu falo que é um movimento que não vem de agora, já vem de algum tempo, que é um movimento de desescolarização da escola, né? E que é para nós, enquanto magistério, muito preocupante, porque assim, o estudante vem para nós na escola, no instituto ou na escola regular, para ter acesso a um tipo de conhecimento que ele precisa da gente para aprender. Isso não como é que eu vou dizer? Não é um atentado à autonomia dele, não é isso, né? Mas a ideia de que a escola realiza uma função que é própria dela. E aí, quando a gente começa a desviar a escola dessa missão, para focar em competências socioemocionais, para focar nessa ideia, o estudante vai aprender sozinho. A gente está caminhando para uma direção aí muito complicada, muito complexa. E isso vai aparecendo em mudanças na própria questão disciplinar. Quem acompanhou um pouco as discussões do PNLD viu um pouco isso, né? Os livros que foram apresentados para a gente aí no PNLD, a ideia lá do projeto de vida e tudo muito fragmentado, tudo muito empresarial, tudo muito bem esquematizado, mas tudo muito longe da realidade que a gente tem, e tudo muito já pronto, né? Isso assustou um pouco muita gente, inclusive gerou um movimento aí de resistência e de discussão sobre o programa. Algumas outras palavras muito fortes, por exemplo, essa noção de empreendedorismo cada vez mais forte nesses documentos, né? Você tem 2 autores franceses aí, o Pierre Dardot e o Christian Laval, que vão falar que nós estamos vivendo a era do empreendedorismo, que é a era do sujeito que explora ele mesmo, né? E aí o empreendedorismo como um movimento que vai, inclusive, ocultar e diminuir as responsabilidades que o Estado tem para cada indivíduo, né? Porque agora tudo vai passar pela questão do mérito, do esforço, do sacrifício. Se a pessoa não conseguiu, é porque ela não se esforçou, é porque ela não teve mérito. Então, isso tem se aparecido cada vez mais nesses documentos, nesse discurso, e isso vem contra, né, e remando muito numa direção contrária àquilo que a gente tem defendido enquanto uma educação emancipadora, uma educação que gera autonomia, essas coisas. A questão da eficiência, da eficácia, da qualidade, que são palavras muito ligadas ao contexto empresarial, elas vão aparecer para a gente no sentido de esquecer e negligenciar que a gente vive dentro da escola um contexto muitas vezes marcado
pela pobreza, pela desigualdade, pela segregação social. Né? Por exemplo, a própria palavra qualidade aí, dentro da educação, ela é polissêmica e ela é um conceito em disputa. Né? Assim, o que a gente entende hoje por qualidade na educação? Né? Só isso aqui daria uma tarde toda de discussão entre nós. A contrarreforma sinaliza, e isso aparece depois nas diretrizes, para a educação profissional e tecnológica, na modalidade à distância, e aqui isso precisa ser muito claro, porque assim, isso não vai aparecer na perspectiva da ampliação do direito à educação, né? Mas sim no sentido de mercantilizar e de aumentar controle e vigilância. Né? Porque quando você tem, por exemplo, vamos optar pelo EAD, no sentido de possibilitar acesso, possibilitar o direito, chegar em lugares que a gente não chegaria, ótimo, o ensino à distância é uma ferramenta possível e satisfatória para isso. Agora, quando a gente começa a usar isso no sentido para transformar a educação em mercadoria, aumentar controle e vigilância, a gente caminha cada vez mais para essa questão, tanto do tecnicismo, né, e também para precarizar a nossa carreira, o que, no fundo, é uma proposta muito desejável por esses reformadores empresariais. Porque, assim, quanto mais precário é o professor, a formação do professor, melhor vai ser o professor enquanto cliente. Por quê? Porque mais ele vai precisar de comprar curso, pacote, material, recurso, aplicativo, e menos criterioso e crítico para lidar com isso ele vai ser. Então, você amplia um mercado educacional aí muito grande, que está muito ligado a esse ideário empresarial que a gente tem discutido aí. Professor Tiago, o professor Daniel Coelho diz o seguinte: mesmo sem esta contrarreforma, já há uma dualidade no ensino integrado atual. O aluno do ensino propedêutico particular, ele leva uma grande vantagem nos vestibulares extremamente concorridos, como medicina, ITA, pois ele só faz as matérias que caem nos exames de seleção, tendo mais tempo de estudar. E aí ele complementa: essa dualidade é percebida pelo fato de os alunos das classes sociais mais ricas não fazerem o ensino integrado. É o seguinte, que a dualidade já existe, sim, ela existe. Né? Ela é visível já há muito tempo, inclusive eu falei dela, citei isso quando eu citei a fala do Gaudêncio lá na questão da encruzilhada estrutural da educação, do ensino médio. Agora, atribuir isso também só à questão do ensino médio integrado, nesse ponto aqui, eu tendo a discordar, porque assim, existe uma série de outros fatores, né? Condição socioeconômica, a própria questão do recurso social, cultural do estudante. Isso vai gerar, inclusive, perspectiva diferente de vida para o estudante. Né? Então, assim, tudo isso vai criar um cenário diferente, um contexto diferente. A professora Carla, ela diz que o pano de fundo, aí ela coloca entre parênteses, de fundo e de frente, é precarizar o público e incentivar o desenvolvimento do privado e não oportunizar a melhor relação do jovem com o mundo. E a professora Paula Reis complementa: acredito que o ensino médio integrado é um caminho de travessia para mudar esta realidade. Eu gosto muito, essa expressão do Gaudêncio cita muito essa expressão da travessia, que a professora Paula cita aí, né? E aí é por isso que eu falo, o ensino médio integrado, com todos os problemas que a gente tem, com todas as dificuldades, com todos os desafios,
inclusive com as nossas imperfeições e impossibilidades. Nesse slide eu falo um pouco desses limites possíveis, né, do ensino integrado. Ele é um caminho que tem mostrado para a gente isso, né? O professor Elvésio, ele diz que os indicadores dos IFES mostram o contrário, pois temos visto alunos em todo o país com bons resultados nas avaliações de larga escala, como exemplo o Enem. E o professor, e aí a professora Paula diz, concorda com o professor Elvésio, e o professor Zé Manuel diz, também discordo, no sentido de que o ensino técnico integrado, quando verdadeiramente aplicado, pode ser um diferencial para o estudante, ampliando seus horizontes e dando a ele maior autonomia e segurança. Eu não te interrompendo, professor Tiago, mas nós temos um exemplo aqui que é muito conhecido, eu posso citar, nós temos o Matheus, nosso aluno aqui do curso de agropecuária. O Matheus, quando chegou na nossa instituição, ele tinha dificuldade até com a escrita, né? E o grande desejo dele era cuidar da roça, era ser um técnico em agropecuária. E há 2 semanas atrás ele me procurou para a gente fazer conta lá, que agora ele quer fazer direito, né? Então, amplia-se o horizonte daquele filho de trabalhador, daquele garoto simples, mas que percebeu e percebe que a cada dia na nossa instituição, nos institutos federais espalhados pelo Brasil, a possibilidade de ampliação de horizonte. E isso daí, Jussemi, não é uma experiência individual quando você cita, até porque, assim, acredito que cada um de nós, professores, conhece um caso parecido com esse. Mas há algum tempo teve uma reportagem que, se não me engano, foi do UOL, eu tenho até ela aqui salva, quando vai comparar os resultados do PISA, né? Que se os institutos federais fossem um país, né, nós estaríamos ali entre o 5º e o 7º colocado a partir do linguagem, ciências e matemática. Então, assim, nós temos resultados, né? Essa ideia, a formação técnica, ela não é um conhecimento que desvia o estudante do foco do vestibular. Eu entendo que a nossa função enquanto Instituto Federal não é ser um cursinho para formar para vestibular, a gente não tem que olhar só para isso, mas a gente também não pode fingir que isso não existe, e a gente precisa ter em mente que a organização do nosso instituto, do nosso ensino, ele precisa e consegue possibilitar isso, né? Quando, por exemplo, o menino vai ter uma aula prática, ele tem ali noções que muitas vezes a gente não consegue nem quantificar e nem explicitar, né? De se organizar, a postura profissional que ele vai ter naquela função, os conhecimentos que ele vai desenvolver para aquilo. Por isso que a nossa defesa enquanto instituição, enquanto rede de institutos federais, num primeiro momento, de defender o ensino médio integrado, né? Porque ele vai dar conta, inclusive, dessas distorções sociais que a gente tem. Eu falo que eu fico muito feliz de trabalhar nos institutos porque a gente tem a alegria de educar e contribuir para a formação dos filhos da classe trabalhadora, né? E isso é muito gratificante porque a gente vê quase todo dia na nossa frente essa mudança acontecendo, né? Em Santos Dumont a gente tem isso muito claro também, quando a gente vê um menino ali de uma comunidade muito pobre, uma comunidade muito carente, e depois a gente recebe a notícia: o menino está trabalhando na empresa tal, está muito bem, o menino foi para a Universidade Federal, está fazendo odontologia, já está quase formando. Então, assim, isso são exemplos que a gente tem que não são casos isolados. E aí, veja bem, tudo isso que a gente está discutindo, eu já estou caminhando para o final aqui, né?
é um pouco do que o Jussemi começou a citar, da questão das articulações e dos desafios que a gente tem, né? E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, assim, o debate sobre as contrarreformas dentro dos institutos, ele é um debate político, e a gente não precisa ter medo de usar essa expressão política, né? Ele não é partidário, mas ele é político. Político por quê? Porque a gente precisa entender que essas contrarreformas elas estão vindo num movimento muito mais amplo, né? É a PEC do teto dos gastos, é a contrarreforma trabalhista, é a lei da terceirização, é a lei da mordaça da escola sem partido, é todo esse movimento de flexibilização, de corte. Então, assim, tudo isso vem junto. E como isso vem junto, o primeiro caminho nosso é entender que nós precisamos debater isso politicamente. E aqui eu entendo que, assim, os institutos eles são um campo propício para isso, inclusive pela nossa configuração interiorizada. Nós chegamos em muitos lugares que muitas universidades não chegam, que outras políticas públicas não chegam. A gente tem um grupo atendido que é muito grande, que acredita no nosso trabalho, que confia no nosso trabalho. Então, a gente precisa fazer, entender essa discussão e estender essa discussão para todo esse grupo. Precisamos atuar em rede, né? Isso é muito forte para a gente. Né? Um instituto sozinho, o IF Sudeste MG sozinho, não segura a reforma sozinho. O campus Rio Pomba sozinho, o campus Santos Dumont sozinho, não segura isso sozinho. Então, a gente precisa atuar isso em rede. E a gente precisa entender e defender o ensino integrado dentro dos limites que a gente tem. A professora Paula citou a ideia da travessia. Né? Eu gosto muito dessa metáfora, porque assim, é um movimento. Então, assim, adianta hoje a gente pensar um ensino médio integrado que ele é incompatível com essa organização em disciplinas que a gente tem, que está inclusive prevista nos nossos documentos e tudo. Não. A ideia da organização disciplinar ela é um limite, mas é um lugar onde o ensino médio integrado vai acontecer. Podemos pensar em projetos, podemos pensar num viés interdisciplinar, lembrando que assim, integração e interdisciplinaridade elas podem caminhar juntos, mas são coisas diferentes. Precisamos lidar com isso. Precisamos lidar, às vezes, com a expectativa e com o interesse do nosso estudante. Né? Às vezes ele chega para a gente no instituto querendo um cursinho, querendo não, eu quero aqui um colegião muito bom, e a gente às vezes vai frustrar essa expectativa dele, e fala assim, não, aqui você vai ter uma formação mais ampla, mais diferenciada, e isso vai ser importante para você. Precisamos pensar nas potencialidades e nos limites dos nossos contextos sociais e as possibilidades que os arranjos locais nossos vão gerar para nós. Isso para a gente é fundamental, o ensino integrado entra aí também. Toda a questão do material didático, os documentos institucionais, a questão da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, tudo isso são. E aí, quando eu coloco desafios, eu falo no sentido de possibilidades, de limites que não são coisas opostas, mas que dialeticamente uma coisa leva a outra e que a gente pode construir uma síntese interessante para isso. E aí, assim, perseguir o ensino médio integrado. Eu acho que essa é a nossa missão. Né? Esse que é a nossa proposta aqui. Para isso, a gente precisa conhecer a proposta com as complexidades, desafios, ter vontade, ou seja, acreditar nessa proposta, dialogar entre nós sobre isso, o negócio não vai vir pronto, de cima para baixo, planejar, saber correr riscos com responsabilidade. Eu gosto muito dessa palavra responsabilidade, que assim, responsabilidade é a habilidade de responder por aquilo que a gente faz. Né? Então, assim, precisamos ousar em alguns momentos, precisamos inovar em alguns momentos com responsabilidade, sim. Avaliar isso, se permitir errar, porque às vezes a gente fica, antes do erro acontecer, a gente acaba se podando por conta disso, mas ser capaz também de reparar os erros, alterar o planejamento sem muitos danos e experimentar
propostas e caminhos que vão contribuir para essa formação integrada. E aqui, pode falar. Não, eu só queria destacar duas falas que aparecem aqui no chat. O professor Daniel destacou que os estudantes têm obtido ótimos resultados, no entanto, poucos passam nos vestibulares extremamente concorridos. E aí o professor Zé Manuel cita uma aluna que foi aprovada em 3 vestibulares, eu diria que em 3 vestibulares muito concorridos, e o Elvésio traz uma contribuição, professor Tiago, que é interessante. Ele diz: talvez seja interessante estudarmos e entendermos melhor os dados dos IFES. E o professor Wildson pediu a palavra. Professor Wildson. Perdão, inclusive eu quero falar, mas assim que ele terminar, o Thiago terminar, porque então, eu ia apagar minha câmera e eu apertei a mãozinha. Então tá bem, professor Wildson. Eu acabei caindo aqui, eu tive uma oscilação de energia aqui, mas já voltou e eu caí. Eu estou terminando, só tem uma tela final aqui para colocar. Professor Tiago, enquanto você projeta, eu tenho, assim, não é uma... É um pouco, assim, a percepção que eu tive quando eu cheguei no IFE Rio Pomba, no campus, no IFE Sudeste, no campus Rio Pomba, a alegria de estar entre os servidores. Quando você olha para o corpo de servidores, você fica encantado com a qualidade, e aí você citou aí a categoria da qualidade, a qualidade humana e profissional dos nossos servidores. E eu fiquei encantado e, ao mesmo tempo, dizendo, olha, o diferencial do trabalho que é oferecido em nossa instituição é extraordinário. No entanto, com o passar do tempo, a gente começa, e aí você fala de responsabilidade, e veio um pouco essa reflexão a mim, que eu gostaria de fazer. Eu penso, professor Tiago, e pode ser, como você dizia aí nos seus indicadores, pode ser um dos meus erros aí nesse caminho, é que todos os servidores, todos os professores EBTT deveriam ter algum engajamento no ensino integrado. Esse envolvimento neste trabalho, que é a prioridade da nossa instituição, é fundamental até para que nós possamos entender esse contexto que é fundamental da oferta do nosso trabalho. Eu diria que são essas duas frentes, o ensino médio integrado e a formação de professores. Por quê? Porque é aqui que nós percebemos esse compromisso e essa responsabilidade com aqueles que educam, e aí o desenvolvimento local passa pela melhoria da qualidade educacional do trabalho que é desenvolvido em nosso entorno, e aí nós vamos receber estudantes que chegam no ensino médio integrado com uma boa base do ensino fundamental 2, então a gente não precisa fazer todo um nivelamento ou toda uma correção de rumos naquele alicerce educacional. Então é fundamental que nós atuemos nesse trabalho de formação daqueles que educam, que trabalham na educação básica no ensino fundamental 2, 1 e 2. Mas, ao mesmo tempo, o envolvimento com os estudantes do ensino médio integrado, seja ele na sala de aula ou nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, leva-nos a um novo olhar para o compromisso do nosso trabalho. Juscelio, eu concordo com você. Eu vou falar uma experiência rápida que eu tive.
no segundo semestre de 2009, eu cheguei em Rio Pomba como substituto. Aí fiquei 2 anos, saí, e aí depois fiz mestrado e tudo, e aí depois eu fiz alguns concursos e fui passar em Santos Dumont. E aí cheguei em Santos Dumont pouco antes do ensino médio integrado, né? da abertura das turmas de ensino médio integrado. E para nós, no campus Santos Dumont, o ensino médio integrado foi uma revolução no campus. A gente tinha curso concomitante subsequente só. E aí, assim, você ter estudante que chegou ali, que fica ali o dia inteiro conosco, isso tem um pouco também, às vezes, da idade do adolescente, do jovem que está ali, que chega ali cheio de sonho, aberto, disponível para muita coisa. Né? Isso, para a gente, foi uma experiência muito forte. Então, assim, eu partilho com você essa visão sobre a centralidade do ensino médio integrado e falo que, assim, isso dentro da rede, isso é muito forte para nós. Né? E talvez seja por isso que seja a modalidade, o ensino mais atacado que a gente tem hoje. E aí trago mais 2 coisas nisso aí. Pensar a verticalização, que é uma característica nossa dos institutos. Você citou a questão da formação dos professores, por isso que eu me lembrei da verticalização. Isso é importante, porque, por exemplo, Santos Dumont, a gente tem o curso, a licenciatura em matemática. Né? Lembro até que a professora Paula esteve conosco algumas vezes lá com a equipe, nos auxiliando na abertura do curso. Isso é fantástico, você pensar que o menino sai da aula da licenciatura em matemática e ele, no corredor, encontra com um menino que poderia ser estudante dele, que está no ensino médio ali. Então, a possibilidade de projeto, de estudo, de aprendizado, de contato que essa verticalização possibilita para a gente, é uma riqueza que eu acho que a gente, enquanto rede, ainda não percebeu isso tudo. E a questão do ensino, pesquisa e extensão, da indissociabilidade disso, para as nossas comunidades, para o nosso projeto político-pedagógico, para a nossa identidade institucional. Então, são coisas que, para nós, são muito importantes. Eu agradeço aí a paciência, a compreensão, a participação de vocês e continuo à disposição para a gente conversar mais. Antes de passar a palavra para o professor Wildson, eu cito aqui algumas contribuições aqui. O Henrique... aliás, o professor Wildson diz que traz uma contribuição falando que os resultados do exame 2015 trazia a Rede Federal de Educação ali numa posição em que à frente de países como a Coreia do Sul, como a Alemanha e a Suíça. E o Henrique cita aqui projetos de leis, de políticos que reforçam aí a importância e a obrigatoriedade do Enem, do ENAD, como essa avaliação. E o professor Rafael Santiago Soares cita aqui que, recentemente, em um grupo de professores da UFMG, eles publicaram um estudo sobre os fatores de sucesso do ensino médio, e o principal fator de destaque foi a qualificação dos docentes. E aí ele diz que talvez seja aí uma pista sobre os resultados dos IFES. A Maria Catarina diz, sim, e a formação tem que ser contínua, nesse sentido. E o Rafael concorda. O professor Rafael Freitas diz, Tiago, afinal, do ponto de vista legal, aplica-se ou não aplica-se a deforma do ensino médio nos IFES ou não? Até onde vai nossa autonomia? Há algo que pode ser deixado de fora? O quê? Professor Wildson? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tiago, Tucemi. Parabéns pela discussão, parabéns aí pelas falas.
Parabéns aí pela comissão de propor essa discussão, né? A minha fala vai um pouco no sentido do Rafael, a pergunta do Rafael, né? Eu lembro que a gente, já em 2018, fizemos um seminário de educação, perguntando por que resistir à reforma e à BNCC. Eu vejo que, infelizmente, o nosso instituto, aí entra naquilo que o Tiago falou, né? Precisava trabalhar mais em rede, em conexão em rede, e eu acho que essa discussão se perdeu, né, no nosso IFE, da gestão passada, na gestão anterior. Nós tivemos até a bizarrice de querer propor um ensino médio como se fosse um colune, né? Ou seja, não valorizando o que a lei dos institutos traz para nós como grande conquista. E eu vejo que a pandemia agora nos impõe outras dificuldades, e essa discussão ela fica meio que apagada, né? A própria reforma nossa do ensino médio paralisada, que realmente não tem como andar, e, de certa forma, ela não avançou muito nas prerrogativas, bem colocado pelo Tiago. Há uma dificuldade muito grande na nossa base de entender o que é o ensino médio integrado, né? A formação dos nossos docentes, dos nossos técnicos administrativos, não tem essa formação muito bem entendida. É uma boa que nós tenhamos aí um mestrado, Prof. PT, que tem formado, capacitado tanto docentes e tais nessa perspectiva do EMI, proposta pelo Tiago aí naquelas engrenagens. Então, eu acho que é uma conquista que a gente vai conquistando, né? Mais ainda. Agora, o que eu vejo é o que o Tiago colocou, né? O que falta muitas vezes nossa é essa responsabilidade e esse olhar mais para frente de resistir. Não é como colocar a reforma do ensino médio, fazer a reforma do ensino médio, tendo a lei da criação dos institutos. É uma incongruência total. Agora, qual é a nossa capacidade de enfrentar isso politicamente? Aí é o que o Tiago traz para nós. Falta essa discussão política e não partidária. Porque eu vejo que não há caminho para o IFE sem o ensino médio integrado. Então, é essa perspectiva que eu vejo. E olha que eu não atuo diretamente no ensino médio integrado, atuo de forma indireta, apesar, agora no segundo semestre, eu atuei junto aos alunos do ensino médio com educação financeira, inclusive ganhamos medalhas do ensino médio nosso, os alunos nossos ganharam medalha no Brasil inteiro, concorrendo no Brasil inteiro. Então, eu vejo assim, que é uma conquista que nós precisamos resistir sempre, não temos que implantar essa reforma, porque essa contra-reforma que seja, né? E temos que ir de frente a isso. Agora, como fazer isso? É aí que é a grande discussão nossa, que eu vejo, aparentemente, se continuar como sempre foi, nós vamos implantar. E qual é o risco que isso tem? É o risco de nós acabarmos. De não ter concurso mais, né? Ir aposentando e terminando, implantar um EAD de forma descontrolada, a legislação permite até 30%. Né? Então, eu vejo assim, se nós não lutarmos e entendemos que isso é uma conquista nossa, nós não somos perfeitos, né? Lógico, o nosso instituto tem ido bem no Enem, nós, comparativamente a outros campos, nós estamos ruins, né? Em outros institutos nós não estamos tão bem, mas é pensar a atuação em rede, não só olhar para o nosso umbigo e dizer que a gente está ruim. A gente está até muito bem, só que a gente precisa melhorar mais, a gente não pode esquecer disso. Então eu vejo assim que é preciso resistir. E às vezes eu vejo que, porque eu tenho que respeitar a portaria tal, a instrução normativa tal, e às vezes falta coragem, né? Falta a responsabilidade de avançar e mais para frente, né? No sentido de que você vai avançar, mas com responsabilidade, né? Você vai caminhar com todos os projetos, no sentido que, se vier, a gente está preparado para responder. Porque senão vem o império do U, né, que eu sempre digo, né? MPU, TCU, CGU, entra aí, nós temos que implantar. Aí todo mundo vai ter que implantar, botar a reforma aí, e a discussão política vai ficar para trás. Por isso que é importante a gente trazer essa discussão. Infelizmente, deveríamos estar aqui os 300 servidores ouvindo essa fala. Nós temos, ficou em torno de 70,
e agora 57, mas é um assunto que deve se voltar recorrentemente e que a gente possa voltar. Já não dá para se falar na volta em abril, pelo jeito, né, presencial, ampliar essa discussão em forma de rede, rede, 10 unidades, e passar essa discussão pelo menos para a rede de Minas Gerais, pegar o pessoal do Rio de Janeiro, para que enfrentar isso, porque senão nós não vamos resistir, não vamos conseguir, não. Temos quem é contra? Temos, mas faz parte. Né? Não temos dentro de nós os que são contra a vacina, etc. e tal. É isso aí. Obrigado, Rafael, Tiago. Boas falas. Deixa eu só fazer uma ponte com a fala do Rafael aqui no chat e com a fala do Wilson. Né? Eu penso que, assim, Rafael pergunta sobre a questão do ponto de vista legal, se a gente tem ou não autonomia. Né? Eu penso, e aí eu dialogo muito com a fala do Wilson. Né? A gente tem o dilema da autonomia aí, porque, por um lado, a gente tem autonomia garantida por lei, mas, por outro lado, também você tem a lei, você tem a LDB, que nos obriga a seguir a organização nacional. E eu acho que a gente precisa atuar nesse né, entre uma coisa e a outra. E aí eu volto a insistir o que eu falei, a discussão nossa é uma discussão política. O Henrique, companheiro nosso aí, falou da lei de criação do Instituto. Né? É uma luta nossa, a gente precisa lutar para manter, e se for para mudar, para melhorar a nossa lei de criação, para melhorar no sentido de ampliar direito, de ampliar conquista, de ampliar acesso à educação. Agora, a nossa sorte nisso tudo é que, assim, para mim, olha que eu sou uma pessoa pessimista, politicamente pessimista. Para mim, essa contrarreforma, a nossa sorte é que ela não para em pé sozinha. Né? E o grande exemplo disso é que as redes estão batendo a cabeça para poder implementar isso na prática. Não sei se o pessoal se lembra, no final do governo Anastasia, né? Depois veio o Pimentel, no estado de Minas, teve um projeto maluco aí que era o Reinventando o Ensino Médio. Né? O Reinventando o Ensino Médio funcionou muito bem no projeto piloto, com 12 escolas, modelos escolhidas em Minas Gerais. Aí universalizaram o ensino médio, o Reinventando o Ensino Médio, que era uma coisa muito parecida com isso aí. Coloca um eixo de empregabilidade, uma área de empregabilidade, você podia escolher lá dentro de um catálogo e tudo. E aí colocam uma aula por semana, depois no segundo ano seriam 2 aulas, depois até chegar num turno para poder fazer isso e tudo. O projeto não parava em pé, porque a princípio você não tinha formação de profissional para lidar com aquilo, você não tinha investimento, você não tinha recurso disponível para aquilo, você não tinha material didático. Então, assim, com 2 anos, o projeto foi embora, porque percebeu-se que ele não parava em pé e que ele era impossível de ser implementado. Entre a legislação e a autonomia, e aí eu reforço isso, existe a luta política, que precisa ser intensificada diante das ameaças, por exemplo, da ameaça de precarização da carreira, da ameaça de, quando você tem aí hoje, por exemplo, a possibilidade de se contratar professor para módulos. A reforma trabalhista já permite isso. Né? E aí, assim, vamos trabalhar somente por hora trabalhada por serviço prestado. Isso não é só para o motoboy do iFood, isso pode chegar para a gente. Né? Essa uberização, toda essa precarização aí, ela pode chegar para a nossa carreira, seja no curto, seja no longo prazo. Então, assim, querendo ou não, a gente tem caminhos para poder, caminhos, motivos e situações para a gente poder lutar em torno disso. Professor Tiago, nós temos aqui algumas contribuições.
você já citou a do Henrique, o professor Elvésio falou que no Rio de Janeiro será só em 2024, conseguiram adiar a contrarreforma. Eu queria também, finalizando um pouco essa contribuição, agradecer pela oportunidade de estar dialogando sobre esse tema, falar da importância deste diálogo. Eu penso e deixo 3 sugestões para nós, Tiago. A nível de IFE Sudeste, MG, eu acredito que tenho notícias que nós teremos agora um evento para estar discutindo essas questões, mas eu penso que seria importante que tiremos uma equipe para estar propondo, né, como será esse encaminhamento de resistência dentro de um projeto que já está consolidado. A segunda sugestão é o engajamento de todos os nossos servidores no sentido dessa política de resistência, mas também de compromisso com a proposta do ensino médio integrado. E quando eu falo nisso, eu queria reforçar, eu assisti recentemente aquele filme Não Olhe Para Cima, né, que é uma crítica interessante. Eu diria que nós devemos fazer um movimento bonito para que a sociedade olhe para os nossos IFES. Então, não é olhar para os IFES, nós queremos que os nossos IFES sejam conhecidos, que o trabalho das nossas instituições sejam conhecidas e respeitadas, porque é um trabalho de qualidade. Nós temos servidores, em especial docentes, de qualidade, com uma excelência humana e acadêmica. E por isso é possível a gente dizer que o trabalho, a educação pública de qualidade, ela pode e deve se concretizar nos institutos federais. E não só isso, nós não só podemos fazer esse trabalho bem feito, como nós também podemos, aí sim eu concordo que colaboremos com o entorno dos nossos professores, dos educadores que atuam na rede municipal, estadual, na rede pública, dando suporte, qualificação para que eles desenvolvam um trabalho de qualidade. Então, agradeço, professor Carlos, a equipe aí de formação, pela oportunidade de estar dialogando com esse tema tão importante. Professora Paula. Boa tarde. Eu vou pegar carona na fala do professor Jussemi, né? Primeiro, agradecer ao professor Tiago. Saudades, viu, Tiago? Apareça. E muito sucesso aí nos seus estudos. Estamos acompanhando de longe, lendo seus trabalhos, seus capítulos, tá? E acompanhando, sempre, torcendo, e temos certeza que em breve você vai trazer um material muito rico para todos nós, tá? Queria agradecer ao professor Carlos e a comissão, e queria aproveitar a fala do professor Jussemi para fazer um convite. A nossa Pró-Reitoria de Ensino, no período das nossas férias, enviou um convite, né, à nossa Diretoria de Ensino para que indicasse alguns nomes para formar um GT de elaboração de diretrizes para a integração dos cursos técnicos integrados. A gente estava de férias, eu enviei um e-mail particular para alguns colegas que têm estudado o assunto, né, no nosso campus, e hoje eu socializo o convite com todos os presentes. Se algum, né, professor, se algum servidor tiver interesse e puder contribuir nesse GT, pode nos enviar um e-mail, preferencialmente até amanhã, para que a gente encaminhe para a Pró-Reitoria de Ensino. É um trabalho importante. O professor Carlos participou ontem de um GT sobre formação de professores, né? Agora nós temos esse GT sobre integração. São discussões que precisam ser feitas a nível institucional e que os nossos servidores precisam realmente participar. Então, a Pró-Reitoria abre esse espaço. Nós já temos o professor Jussemi, né, como membro desse GT, e o professor Leonardo como representante da extensão, mas há mais vagas,
e aqueles que estiverem interessados, que nos enviem até amanhã, 13h, porque a reunião é às 13h30, para que eu possa repassar, né, a indicação. Então, é um convite, tá, professores e servidores, e a vaga tanto para servidor quanto para docente. E o professor José Manuel também quer fazer um convite nesse momento, né, professor José Manuel? Oi, Paula. Boa tarde, obrigado aí pela lembrança. É bem rápido, é um convite para que vocês, né, servidores, possam participar do edital de membros da SPA, a subcomissão própria de avaliação, e o Wilson, inclusive, da última subcomissão aí, foi presidente dela. Não sei se vai ter interesse, Wilson, seria bom se se pudesse permanecer aí conosco. Nós vamos precisar de 3 docentes titulares, 3 docentes suplentes e 3 tais titulares, 3 tais suplentes. Então, é feito o convite aí, as inscrições vão até dia 14, sexta-feira, e vai ser muito importante, né, para o campus que todos participem. Caso contrário, se não houver, né, essa participação voluntária, a gente vai ter que indicar, coisa que eu não gostaria. Eu prefiro que o servidor, né, possa, de forma voluntária, estar participando. E aproveito também, o Tiago, pedir desculpa pela minha indelicadeza de não te fazer um cumprimento no início da sua apresentação. Você é um cara fantástico, todo mundo, né, já fez aí as honrarias todas, e o Campus Rio Pomba está muito satisfeito, muito feliz pela sua presença, pela sua colaboração, e espero que em outras oportunidades você esteja conosco novamente. Muito obrigado. Professor Carlos, da minha parte, professor Tiago, só tenho a agradecer e passar agora para o professor Carlos para as considerações finais. Né, em nome aí da nossa comissão, né, de formação continuada, agradecer a presença do diretor-geral aí, professor José Manuel, da diretora de ensino, professora Paula. Acho que pelo menos para mim, passou da minha expectativa em termos de conhecimento, né? Até porque eu também sou um novinho na rede federal, né? Apesar de ter lá em 1997, ter feito um curso, né, médio, também concomitante com um curso que hoje a gente aqui chama de técnico, né? Eu vejo que a gente evoluiu bastante, mas a gente precisa ali sempre está evoluindo, né? Então, por mais que a gente tenha problemas, né, e esses problemas viram resistências, né, isso também nos traz forças ali para poder melhorar e estudar, principalmente, né, o que é, né, a rede federal, o que é a nossa função, o que é nosso papel como servidores, no geral, como professores, como técnicos. Então, fiquei muito feliz, né, particularmente, falando por mim agora, de ter essa exposição, essa discussão, né? Vejo que me contempla no início, né, de algo que ainda pode ser maior para frente, em termos dessas comissões, das discussões que a gente precisa fazer em relação à melhora, né, do nosso ensino e da função como professor, realmente, né? Agradeço, Tiago e Francisco, né, os nossos professores da tarde de hoje. Foi muito legal, né? Acredito que todos, né, saem daqui, pelo menos com aquela inquietação ou aquela pulguinha ali atrás da orelha, de realmente procurar mais informações, né? Talvez é algo que estava adormecido em alguns, outros falavam, outros não, né? A gente sabe que alguns professores procuram mais desse conhecimento, outros estão muito na parte técnica da sua função e acabam deixando essas discussões da educação um pouco mais de lado, e eu acho que isso foi muito bom para a gente, né? Trazer realmente todos para a educação e para a educação, né, do ensino médio integrado ali,
com a contrarreforma, aí, como o próprio professor Tiago já explicou, né, a questão do termo. Tá? Feliz, agradeço novamente a todos pela presença. Né? Então, como presidente da comissão, a gente encerra, né, nesse semestre, eu acho que é bom a gente deixar isso frisado, né? A gente não vai ter esse encontro que é todas as primeiras quartas em fevereiro, porque a gente está em processo de finalizar, né, o ano. Então, a gente encerra esse semestre e vamos voltar ali para o ano letivo de 2022 com continuações dessas discussões, né, principalmente até dessa questão da área da educação, e com novos assuntos. Né? Peço até que os servidores tiverem alguma ideia, inquietação que gostariam de escutar, né, que também passa para a comissão, para a gente possa organizar, né, uma tarde como essa aqui, que foi muito prazerosa. Tá? E no mais, acho que a gente pode encerrar, né, e boa tarde a todos aí, e vamos voltar, né, começando o ano, a oportunidade aqui de desejar agora um feliz ano novo para todos, né, e um 2022 que a gente melhor do que 2021. Apesar dos contratempos iniciais do ano, acho que a gente pode dizer que vai ser melhor, sem dúvida nenhuma, 2022 melhor que 2021. Tá bom? Abraço a todos. Se alguém quiser fazer alguma consideração também por parte da comissão ou qualquer outro servidor, pode ficar à vontade, né? E aí a gente encerra posteriormente. Agradecendo de novo a presença de todos. Só registrar mais uma vez meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. É sempre bom estar em Rio Pomba, é um lugar que eu tenho muita saudade. E parabenizar a comissão aí pela organização de momentos de formação. Isso para a gente é muito importante. Então, muito obrigado a todos, professor Carlos, professor Jussemi, a Patrícia, que me fez o convite. E estamos sempre à disposição aí. Valeu.